Desafio de matemática básica. Para você que chegou aqui no canal, seja muito bem-vindo. A questão que eu trago para vocês hoje é recheada de elementos importantes da matemática básica e eu convido você a vir comigo resolver essa questão. E claro, se você já sabe resolver, deixe nos comentários para eu saber se você está aí afiado, né, com a matemática básica. A questão é a seguinte, pessoal: 5 fatorial mais 4, abre parênteses. 4 fatorial menos 2 ao cubo, fecha parênteses, dividido por 8. Veja que interessante quantos elementos legais temos nessa expressão numérica. E aí, se você já descobriu o valor da expressão numérica, você pode descobrir também qual dessas alternativas aqui representa esse valor que você encontrou na expressão numérica. É mais um desafio para você, né? Decifrar essas expressões, essas operações e ver qual delas que bate com o resultado da expressão numérica. É claro, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva para que você possa acompanhar os vídeos que eu trago todos os dias para vocês. E uma coisa muito importante que você pode fazer para me ajudar aqui no YouTube é curtir esse vídeo, porque isso faz com que o vídeo seja entregue para mais pessoas e aí chegue mais gente para cá, tá bom? Não custa nada para você, mas me ajuda muito, 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 tá bom? Agora vamos resolver essa questão. Pessoal, como de praxe, como de costume, a gente sempre começa resolvendo as questões que têm parênteses de dentro para fora. O que que isso quer dizer? Tudo que tem dentro do parênteses eu vou ter que resolver primeiro. Mas antes, eu vou colocar aqui do lado a lista dos números que a gente precisa, das operações que a gente precisa fazer, né? Que podem ser feitas separadamente e depois voltadas para a nossa expressão. Vou colocar na ordem correta, porque daí a gente vai fazendo e já vai colocando na expressão, tá? A primeira delas é o 4 fatorial, depois o 2 ao cubo e o 5 fatorial. Vou colocar essas três operações aqui, a gente vai resolvendo e colocando aqui na expressão, tá? A primeira que a gente vai fazer é o 4 fatorial. E aí eu já explico para vocês o que que é isso, né? Se você já sabe o que é, muito legal. Mas se você não sabe, o 4 fatorial é a multiplicação do 4, no caso aqui, que é o número que está sendo aplicado, pelos seus antecessores até chegar no 1. O que que isso quer dizer? Vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a definição do 4 fatorial. Pego agora e faço essa multiplicação, vai ser igual a 24. Logo depois disso aqui, a gente tem que resolver o 2 ao cubo, e aí eu já vou pôr aqui pra gente. E depois o 5 fatorial. A princípio, são as três operações que eu devo resolver nesse início de questão, para depois ir fazendo as continhas mais simples junto com vocês, tá? Então eu já vou substituir esse 4 fatorial e ao mesmo tempo, como eu tenho uma subtração, né, que separa dois termos, eu posso resolver o 2 ao cubo e já colocar o valor dele também, tá? Porque essa operação que está sendo feita aqui não interfere nessa e vice-versa. Então eu posso fazer separadamente e colocar as duas juntas, ocupando apenas uma linha, para não ficar gastando muito tempo, né? O 2 ao cubo, pessoal, diferente do fatorial, eu vou multiplicar o número por ele mesmo. O que que isso quer dizer? O 2 ele vai multiplicar por 2 três vezes, ou seja, eu tenho 3 fatores 2. Vai ficar aqui pra gente 2 vezes 2 vezes 2. Se a gente fizer a continha, ó, 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 é 8. Então 2 ao cubo, pessoal, é igual a 8. Beleza. Depois eu resolvo o 5 fatorial na hora que a gente for para fora dos parênteses. Mas agora eu posso colocar esses dois valores aqui que eu encontrei dentro dos parênteses, mantendo tudo que está fora da mesma forma, tá bom? O 5 fatorial vai ficar aqui bonitinho. 5 fatorial. E aí depois eu tenho mais 4. Lembrar que quando não tem nada que é uma multiplicação, tá? Você lembrando disso, você já consegue sair muito bem desse tipo de questão, tá bom? Então vai ser vezes. E vezes o que, pessoal? Vezes o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses, eu acabei de descobrir que o 4 fatorial vale 24. Já ponho aqui. E o 2 ao cubo vale 8, então menos 8. A nossa próxima missão é resolver essa subtração, né? Tudo isso dividido por 8. Bom, não entrou aqui nas nossas operações. Essa daqui é a nossa expressão numérica. Agora, pessoal, eu consigo resolver essa subtração, porque é a última coisa que falta dentro dos nossos parênteses. Depois é só resolver o que está fora. Vou manter por enquanto aqui o 5 fatorial, mais 4, e agora eu vou resolver. 24 menos 8 é 16. Logo após resolver a operação, pessoal, eu consigo tirar os parênteses e não preciso mais deles. Então vai ficar só o 16 sem os parênteses. Tudo isso dividido
por 8. Você conseguiu perceber que agora a gente tem uma nova expressão numérica? Temos aqui outros elementos, né? Já resolvemos os parênteses e devemos resolver agora na ordem que aparece tudo que é importante. Como resolvemos tudo do parênteses, vamos agora resolver esse 5 fatorial. A mesma definição do 4 eu aplico no 5. Só que agora começando do 5, né? É só pegar um número, multiplicar por todos os seus antecessores até chegar no 1. Até aqui eu já sei que é 24. 5 vezes 24 é igual a 120. Então, no lugar do 5 fatorial, eu vou colocar o 120, beleza? Então, vai ficar aqui 120. Mas, agora eu tenho que resolver essas operações. De novo, como eu tenho adição, eu posso já fazer essas operações, né? Pelo menos uma delas, que é da esquerda para a direita, para não ocupar muito tempo e nem muito espaço. 4 vezes 16, pessoal, você pode fazer a continha aí, mas eu vou fazer para vocês rapidinho, tá? É 64, tá? Então, vai ficar 64 dividido por 8. Beleza. Nesse próximo passo, entre adição e divisão, eu faço primeiro a divisão, tá? Então, eu vou fazer 64 dividido por 8, que é igual a 8. A gente sabe que o 8 ao quadrado, né, é igual a 64. Portanto, 64 dividido por 8 só pode ser 8. O resultado da nossa expressão, então, vai ser 120 mais 8. E aqui já não tem segredo nenhum, né? Isso aqui é igual a 128. E 128, pessoal, é a nossa resposta da expressão numérica, né? É o valor que representa a simplificação de todas essas operações feitas e executadas de maneira correta. Então, 128 é a resposta do nosso primeiro desafio. A segunda parte do desafio consiste em você tentar encontrar nessas operações o valor de 128. Então venha comigo para você fazer. E claro, se você já souber daquele jeito, né, você deixe nos comentários para a gente poder ir discutir e saber se tudo está correto ou não. Vou ficar muito feliz em responder o seu comentário que você colocar a resposta ou disser alguma coisa interessante, tá bom? Vamos lá. 6 fatorial, gente, a gente já sabe aqui, né? Vou até listar aqui mais uma, ó. Fazer só um traçado para não atrapalhar a nossa questão aqui. Nesse cantinho estou fazendo todas as operações, né? Tá ficando legal. Vai ficar aqui agora o 6 fatorial, que é a primeira alternativa que eu tenho, que nós temos, na verdade, né? O 6 fatorial é a mesma coisa, gente, que os outros fatoriais, só que ao invés de começar por 4 ou por 5, eu vou começar por 6. Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E devo resolver essa operação toda para poder descobrir qual delas, né, qual é o resultado dessas operações. Até aqui, ó, a gente sabe que é 120. Você percebe que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é exatamente o 5 fatorial? Isso aqui é 120. Basta eu pegar o 120 e multiplicar pelo 6 que está aqui, né? É o novo elemento do nosso fatorial. Então vai ficar 720. 720 é o valor do 6 fatorial, mas infelizmente, né, não é o valor da nossa questão, porque a nossa questão é 128. Ficou muito perto do raiz do 5 fatorial, mas do 6 fatorial passou bem longe, né? E a gente não queria esse valor. Então vamos agora para a próxima. A próxima é essa daqui, gente. E olha que interessante que eu trago para vocês. 32 elevado a 1 quinto. O que é isso, né, gente? 32 elevado a 1 quinto. Um expoente fracionário, né, um expoente racional, puramente racional, ele tem a seguinte definição, pessoal. O número que está embaixo, ele vai ser o índice de uma raiz, né, de uma radiciação, de uma raiz que vai envolver todo o valor que está sendo aplicado. No caso aqui é o 32. E o numerador da nossa fração, ele vai ser o expoente. Então, a fração, ela representa para a gente dois valores. Um expoente da base, que no caso é o 32, e um índice da raiz. Então, quando eu tenho fração, eu tenho tanto uma potência quanto uma raiz sendo aplicada no mesmo número, tá bom? O 32 elevado a 1 quinto é a mesma coisa que o 32 elevado a 1, né, que é o nosso numerador, e aí eu vou aplicar nele uma raiz de qual índice? Um índice que está aqui no meu denominador, que no caso é o 5. Só fazer isso vale sempre, tá? Todas as propriedades que valem para expoentes fracionários podem ser aplicadas dessa mesma maneira. Só tomar cuidado, porque quando eu tenho fração, não pode ter divisão por zero e tem aquela coisa toda. Mas, tirando esse caso excepcional, a gente tem sempre a mesma definição. O número de baixo vira um índice da raiz,
o número de cima vira o numerador, perdão, o expoente da nossa base, que no caso a base é sempre o número que está sendo aplicado. Agora, gente, olha que legal. O 32, se a gente fatorar esse número, ó, 2, 4, 8, 16, 32. O 32 é igual a 2 elevado à quinta potência. Todo número elevado a 1 é o próprio número, não preciso nem colocar esse 1 aqui, né? Poderia sumir com ele. 32. Então, agora eu vou transformar esse 32, como eu acabei de fatorar de cabeça aqui com vocês, né? É 2 elevado à quinta potência. E olha que interessante. 2 elevado à quinta. Quando eu extraio a raiz quinta desse número, o que acontece? Índices iguais a expoentes dentro de raízes eu posso simplificar. Então vai ficar raiz quinta corta com a potência de expoente 5. Isso aqui é igual a 2. E olha só que legal. Passou bem longe da nossa resposta, né? Mas foi uma maneira de eu trazer para vocês mais um elemento importante da matemática básica, que são os expoentes fracionários. Agora você pode aprender. Se caso tiver alguma dúvida sobre isso, deixe nos comentários que eu tento ajudar vocês, tá bom? A próxima, gente, é um set primorial. Você já ouviu falar no primorial? Eu já trouxe alguns elementos, né, do primorial nos últimos vídeos para vocês. Estou tentando trazer algumas coisas repetidas, porque tem gente nova chegando e tem gente que ainda está aprendendo essas coisas. E é bem legal ensinar isso para vocês, tá bom? O set primorial ele vai depender de um valor, gente. De um valor não, de um conjunto numérico, que são os números primos. Para isso, eu vou escrever aqui no nosso rascunho quais são os primos que a gente precisa saber nessa questão. Vamos começar do 2, que é o primeiro, depois temos o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Aqui já é suficiente para a gente. O set primorial, já vou colocar o valor dele aqui, ó. Por definição, é o que, gente? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar os primos menores do que esse número, menores ou iguais a esse número, que no caso aqui é o 7, e vai multiplicá-los. Isso aqui é a definição de primorial. Então, eu vou pegar todo número que é menor ou igual a 7 e vou multiplicar. Todo número primo, tá bom? Então, vai pegar o 7, o 5, o 3 e o 2. Então, vai ficar 7 vezes 5, vezes 3, vezes 2. Olha que legal, pessoal. 7 vezes 5 é 35. Lembra da tabuada, né? 35 vezes 3, aqui vai ficar... Ó, como é comutativa, né? Eu posso multiplicar por 2 e depois multiplicar por 3. Facilita bastante a vida isso, hein? 35 vezes 2 é 70 e 70 vezes 3 é 210. Se você quiser fazer na ordem contrária, vai encontrar o mesmo valor, porque isso é uma propriedade da multiplicação, tá bom? A multiplicação ela é comutativa, ou seja, eu posso trocar a ordem aqui para poder facilitar as minhas contas e eu vou encontrar o mesmo resultado. 210 é o valor do nosso set primorial. Ficou um pouco longe ainda na nossa resposta, né? Você pode dar uma olhadinha agora nas operações e agora só falta para a gente a potência de expoente 7, que no caso é 2 elevado à sétima potência. Vou pôr aqui no nosso rascunho. E vai ficar da seguinte forma, gente. A potenciação a gente já viu como é que funciona. O número que está em cima indica a quantidade de vezes que a base vai se repetir na multiplicação. Aqui em cima tínhamos 3, agora temos 7, ou seja, só vou aumentar o número de 2 que vai multiplicar. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 4, 5, 6, 7. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatores 2. Ficou uma conta grande? Ficou, mas a gente consegue fazer. Principalmente porque é multiplicação por 2. A multiplicação por 2 é uma das mais fáceis que a gente conhece, né? Começando aqui, ó. 2 vezes 2. Vou fazer aqui as setinhas, né? Isso aqui dá 4. 4 vezes 2 é 8. Vou colocando aqui embaixo. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 2, olha que legal, 128. Portanto, o valor que a gente encontrou dessa potenciação toda é o 128. E a princípio, o que era o 128 para a gente? A resposta do nosso exercício. Portanto, a alternativa correta da nossa expressão é a alternativa letra D, 128, que é o 2 elevado à sétima potência. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido aqui comigo, tá bom? Seja sempre muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não curtiu, agora é o momento, curta esse vídeo, se inscreva no canal,
comente aí os resultados, as operações e algo interessante que você queira falar para mim. Um grande abraço a todos vocês e eu te vejo amanhã no próximo vídeo.